O objetivo desta minha conversa convosco, com os meus inscritos, com aqueles que ouvem o meu canal, podem se identificar com o conteúdo, mas a verdade é que eu hoje vou abordar um assunto que ontem à noite me fez pensar e muito. Porque a realidade das coisas é mais dura, nua e crua. Ontem constatei que uma pessoa amiga que saiu há algum tempo da instituição religiosa Congregação Cristã em Portugal bateu mais uma vez lá no fundo, porque as sequelas, as marcas que a Congregação Cristã em Portugal ou pelo mundo fora deixa nas pessoas que frequentaram esta mesma instituição são marcas muito profundas e que não é fácil ultrapassá-las. E essa situação fez-me pensar e muito. E hoje de manhã deparei-me com perguntas de alguém que não me conhece, perguntas que foram feitas no Facebook, direcionadas à minha pessoa. Essas perguntas com o que se passou ontem à noite veio-me confirmar de que é necessário falar sobre isto. Falar sobre a razão por que saí da congregação. Qual foi o meu trajeto? Como consegui superar? Porque nunca se consegue superar. Quero já deixar bem claro. Nunca se consegue superar a 100%. Há momentos ou fases em que se vai superando e que se vai conseguir levar as coisas com mais leveza. Mas não é fácil. Não é nos primeiros tempos, não é nos primeiros meses, nem é nos primeiros anos que se consegue superar uma desilusão, um desamor, um desapego e uma traição. Não é fácil. Por isso eu decidi hoje aqui explicar-vos qual foi o meu trajeto de vida em relação à Congregação Cristã em Portugal, até para que vós mesmos conseguis entender como hoje eu estou aqui desta forma. E que em parte também devo a vós. Principalmente devo a Deus esta superação, devo aos amigos e em especial a alguns amigos que estiveram ao meu redor, que sempre me apoiaram e sempre tiveram presentes e quando era para me chamar a atenção e para me puxar as orelhas, estavam presentes. Quando nós estamos rodeados de pessoas sinceras, honestas, amigas, verdadeiras, é mais fácil este desligamento, o cortar do cordão umbilical que temos em relação à instituição, que neste caso é a Congregação Cristã em Portugal. Pois bem, eu sempre fui uma pessoa independente, sempre tive a minha forma de pensar, de agir. Nunca concordei com certas coisas que eu achava absurdas e incoerentes, sem nexo nenhum. Portanto, isso para mim já era uma forma de eu me desligar mais cedo ou mais tarde da congregação. Mas quero aqui ressalvar uma coisa, que se não fosse o facto do que aconteceu, dos abusos sexuais que foram cometidos na Igreja de Bom Jardim, igreja que pertence à Congregação Cristã em Portugal, eu vos posso dizer que até ainda era capaz de continuar a frequentar a congregação sem qualquer problema, como um simples
frequentador da Igreja Católica que vai simplesmente para assistir às cerimónias religiosas quando acha que tem que ir. Mas quero-vos aqui dizer que ao longo da minha vida, desde muito menininha, como eu já disse, comecei a frequentar a congregação desde a idade dos 6 anos e neste momento tenho 55. Foram 47 anos que eu vivi na congregação, ligada à congregação, em que achava que, mesmo apesar de tudo, me identificava com algo que lá acontecia. Havia coisas que eu não concordava e sempre expus a minha opinião. E por expor a minha opinião era considerada uma pessoa não amada e com problemas de ser polémica. Sempre o ministério teve alguma salvaguarda comigo, porque o que eu tinha para dizer eu dizia, sem qualquer problema de o dizer. Não era por ser ancião, mais velho ou mais novo, não era por ser cooperador, mais velho ou mais novo, e mesmo diácono e irmãs da obra da piedade. Quando eu tinha que dizer algo que não concordava e que achava que era uma injustiça, eu falava. Tenho a meu favor que só a minha mãe é que creu na congregação cristã em Portugal. O meu pai nunca creu. Portanto, tive um decorrer da minha vida em que, bem ou mal, não estava dependente da família a esse nível, a não ser por ter que acompanhar a minha mãe, porque o meu pai assim o exigia, que a minha mãe fosse acompanhada por um dos filhos, e nesse caso era eu, porque era a mais nova. Acho que fiquei traumatizada com o facto de dizerem que o fim do mundo chegaria ao ano 2000, porque aos 1000 chegarás, mas aos 2000 não ultrapassarás. E isso desde muito criança me traumatizava. Logo de muito jovem, muito pequenina, eu estabeleci que não queria constituir família. Para que constituir família se nós só iríamos chegar até o ano 2000? Para quê isso? Seria uma dor acrescida para mim? Então eu reneguei o facto de querer constituir família. Vejam só o que fez a congregação. Mas outras coisas se levantaram e eu não concordava. Não concordava. O simples facto de alguns anciãos dizerem que não era permitido fazer-se a ceia de Natal, festejar-se o Ano Novo podia-se, mas a ceia de Natal não. Para mim isso chocava-me, porque o meu pai não era crente. O meu pai gostava imenso de festejar o Natal. Tanto é que os próprios familiares mais chegados, neste caso os netos, o que relembram eram a atitude do meu pai, como avô, que fez marcar essa fase tão bonita que é o Natal, a reunião da família. Propriamente nem era festejar o Natal, mas sim a reunião de família. Mas que isso se realizava ao longo do ano, não só nessa época. Mas a minha mãe era contra. E isso a mim me chocava. Porque se a minha mãe quisesse angariar o meu pai para a congregação, não era dessa forma. Achava rude da parte da minha mãe ter essa atitude. Entre outras coisas, entre ir a um casamento do filho mais velho, e só porque um ancião disse vai, porque não há problema, ela obedeceu a esse ancião. Portanto, tudo isto é um conjunto de situações em que eu, desde muito jovem, repugnei.
Tive a felicidade de o meu pai nunca aceitar a Congregação Cristã em Portugal como uma entidade religiosa para ele seguir. Tornei-me independente. Trabalhava, tinha amigos fora da congregação, o que é um ponto positivo para quem está na congregação, é um ponto positivo e essencial, ter amigos fora da congregação, cultivar essas amizades, tanto dentro da congregação como fora, é essencial, porque para mim não foi difícil eu sair da congregação, porque eu tinha amigos que não faziam parte da congregação. Mas para quem está a sair nestes últimos tempos da congregação e não tem amigos, aliás, os amigos que tinham faziam parte da congregação e agora ao sair esses amigos se apartam, então não eram amigos. Porque os amigos permanecem, independentemente do credo, religião, partido político, da equipa de futebol. Os amigos permanecem, independentemente de tudo isso. Mas infelizmente na congregação não é assim que funciona. Saíste da congregação, então és colocado de parte. São muito poucos aqueles que amam e que continuam a ser amigos daqueles que saíram. Portanto, eu tenho essa vantagem, eu construí amizades fora da congregação. Mas, ao longo dos anos, só a partir dos 42, 43 anos, quando eu fui aprender música, e que tudo isto aconteceu, e como já disse, se isto não tivesse acontecido, eu até se calhar continuava na congregação. Não me incomodava, eu entrava e eu saía, não dava qualquer importância. A não ser quando eu fiz parte também da limpeza. As coisas também começaram-se a encaixar e eu a não compartilhar do mesmo sentimento daquilo que se passava. E isto é fundamental. É nós termos a noção do que se passa lá dentro e daquilo que nós vamos construindo no nosso interior, no nosso ser espiritual e no nosso ser pessoal, material, carnal. Porque nós vivemos aqui neste mundo, temos que viver com as pessoas e também temos que saber lidar com elas e compartilhar todos os momentos. Claro está, cada um com bom senso, com a consciência de que nada vá prejudicar, seja a quem for. Mas o facto de eu ter sido a testemunha de um crime de abusos sexuais não foi o facto de eu ser testemunha, mas sim todo o desenrolar